Queridos irmãos na fé em Jesus, a gente começou a ser ensinado na palavra de Deus, eu acredito que todos vocês, ou a maioria, em casa, pelo pai, pela mãe, como eu disse agora há pouco, depois da igreja, pelos nossos professores de escola bíblica. E esse ensino da palavra de Deus, a gente pode dizer que ele reviveu há 500 anos atrás, quando uma pessoa que na sua casa, na sua infância, pouco sabia de Deus, começou a aprender de Deus. A gente celebra a Reforma Luterana. Na nossa igreja, na IEL, esse mês também é o mês do seminário da educação teológica. E um dos pilares da reforma, e um dos pilares do nosso ensino, é justamente somente pela Escritura. Só a Escritura, em latim. Ou seja, que somente na palavra escrita e revelada de Deus, Ele vem a nós revelando a sua vontade, a sua graça e a sua salvação. Como eu disse, Lutero, ele já tinha quase 20 anos quando ele teve a primeira vez acesso a uma Bíblia. Naquela época, o ensino da palavra de Deus estava obscurecido, e as pessoas, também as crianças, sabiam de um Deus juiz, de um Deus que condenava, julgava e cobrava. Lutero, então, foi redescobrindo que Deus era um Deus de amor, de salvação, um Deus de graça. Juntamente, então, com sola fide, que quer dizer somente pela fé, e sola gratia, somente pela graça, esse somente pela Escritura é parte da nossa herança da reforma. Herança, vocês sabem, o ideal de uma herança é cuidar dela, preservar e aumentar. Então, essa herança da reforma, nós não podemos desperdiçar, mas cuidar dela e fazê-la aumentar. Então, por isso eu coloquei hoje o tema: fiquemos firmes na palavra de Deus. Fiquemos firmes na palavra de Deus. Olhando para o nosso texto, então, eu coloco uma pergunta: por que ficar firme na palavra de Deus? Qual a razão para isso? Tem muitos motivos, e nessa leitura de Timóteo de hoje, a gente vê três muito importantes. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos chamados a ficar firmes na palavra de Deus, e esse é o motivo principal, é porque a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação em Cristo. Paulo diz ali no versículo 15, desde menino você conhece as Sagradas Escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo. A palavra de Deus, o que é? Isso também a gente tem que sempre lembrar de novo. A palavra de Deus não é o que a gente imagina, o que alguns acham que receberam uma revelação. Não, a palavra de Deus é a revelação de Deus em lei e evangelho, que mostra que todo mundo nasce pecador, morto espiritualmente, que não pode se salvar sozinho da condenação eterna. E mostra o evangelho, que é a solução que Deus deu para essa condenação. Essa palavra, ela mesmo testifica que ela foi inspirada pelo próprio Deus, escrita por homens que Deus escolheu. E essa palavra permanece até hoje desde o começo, apesar de tantos que tentaram destruí-la, literalmente destruir a Bíblia, terminar com ela. Além de Deus, que é resumido nos 10 mandamentos, ela mostra o pecado. Ela aponta para a nossa necessidade de ter um Salvador. Ela não aponta um caminho de salvação. Tem gente que acha que sim, se eu cumprir os 10 mandamentos eu estou salvo. Não, porque ninguém cumpre. Se você tiver só esse pensamento, eu cumpro os 10 mandamentos, você já pecou. Porque você acabou de mentir. Ninguém cumpre. Porque eles são muito profundos, Só para dar um exemplo, não matarás.
Eu acredito que aqui ninguém nunca matou outra pessoa. Eu gosto muito de matar mosquito, mas gente nunca matei. Aí você fala, então cumpra esse mandamento. Mas daí quando a gente lê a palavra e a explicação que Lutero dá, ele diz, olha, não devemos ferir ou fazer mal algum ao nosso próximo em seu corpo. Então, se você já foi violento de alguma maneira, até sem querer com alguém, você já pegou com esse mandamento. Se você feriu alguém com palavras também, e ferir com palavras também é no 8º mandamento, não dá falso testemunho. Mas tem um outro lado. Não é só que a gente não deve fazer, diz assim, a gente deve ajudar o próximo em todas as suas necessidades corporais. E nem sempre a gente ajuda. Ou porque eu não quero, ou porque eu não consegue. Então, meus irmãos, os mandamentos servem para mostrar para nós como um espelho, né, que a gente é pecador, e quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não me salvo sozinho, e que eu, na verdade, nasço como inimigo de Deus, aí vem o Evangelho. E o Evangelho diz, eu faço tudo o que é necessário para você ser salvo. Você reconhece que você não vale nada, que você não consegue sozinho? Que bom! Jesus vale tudo e Ele te salva sozinho. Você só precisa reconhecer e crer nele. Então, a gente fica firme na palavra de Deus por isso, meus irmãos, porque a palavra de Deus pode nos tornar sábios para a salvação em Cristo. Agora tem uma palavrinha aí que sempre chamou a atenção. Paulo diz assim, pode nos tornar sábios. Por que ele diz pode? Por que ele não diz nos torna sábios? Sabe que quando ele fala pode, ele quer dizer assim, que a palavra de Deus tem um poder relativo, que às vezes ela pode, às vezes ela não pode? Não. A questão é que nós podemos receber a palavra de Deus e não crer nela. Como muita gente já fez e ainda faz. Duvidar dela, até zombar dela, ou achar que ela é só para os outros, né? Ou não aplicar a nossa vida, ou ainda não ser fiéis a ela. Porque aí tem uma outra coisa muito interessante do nosso Deus. A palavra tem o poder do Espírito para converter as pessoas, mas Deus não a impõe a crer. Deus não obriga ninguém a crer. Ele é tão maravilhoso que ele fala, você quer continuar no caminho da perdição? Continue. O caminho da salvação está aqui. Né? Então Deus não impõe, por isso que ele diz pode, porque às vezes, né? Um exemplo, todo mundo conhece. O Judas andou dia e noite com Jesus, mas no fim, em vez de arrependimento, ele teve só amargura e acabou se matando. Ele parece que não aprendeu nada quando Jesus falava do seu amor, do seu perdão. Então, meus irmãos, veja o que Jesus diz lá em João. Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Esse é o verdadeiro sentido desse versículo. Né? Tem gente usando para outras coisas. O verdadeiro sentido é esse aqui. Se vocês continuarem firmes na minha palavra, nos meus ensinamentos, vocês vão conhecer a verdade é Jesus. E essa verdade vai libertar vocês do quê? Do pecado, da condenação. Então, meus irmãos, esse é o primeiro motivo para a gente ficar firmes na palavra de Deus desde a infância. É porque sem a palavra a gente não é salvo, mas com a palavra nós temos salvação. Agora vem o segundo motivo. A palavra de Deus é útil para a nossa vida cristã. Quer dizer, Deus, além de nos salvar, Ele nos dá, vamos dizer assim, um manual de como viver com os seus filhos. Né? Eu vou ler 2 versículos aqui de novo. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus tem a autoridade de Deus para nos ensinar como viver com seus filhos. Né? Você quer saber como agradar a Deus? Olha na Bíblia. Né? Como eu falei já no culto passado, não precisa fazer grandes obras, não precisa, como muita gente fez essa semana de novo, caminhar quilômetros a pé para ir a um templo
pregar uma promessa. Não precisa. Se quer agradar a Deus, olhe para a Bíblia. Olhe para os mandamentos, olhe para os ensinamentos da Bíblia. Então, ela ensina a gente a viver, ela ensina a gente, além da verdade de Cristo, ela também nos repreende, nos corrige quando erramos, assim como os pais responsáveis fazem com seus filhos. Repreendem, corrigem em amor. Quando a gente se desvia de Deus, quando a gente é rebelde contra Deus, ela nos chama atenção. E ela nos ensina então o jeito certo de viver. E para quê? Eu disse para quê também? Para a gente sempre estar preparado e pronto para fazer as boas obras que agradam a Deus e que vão servir para o bem do próximo, para o crescimento do seu reino. Pedro ainda diz assim, para saber explicar a fé que vocês têm. Se às vezes a gente não sabe muito explicar a fé que a gente tem nas pessoas, talvez está faltando estudar mais a palavra. Meus irmãos, tem muitos livros úteis para a nossa vida, né? Talvez vocês tenham alguns em casa aí, livros sobre alimentação saudável, plantas medicinais, livros sobre prática de esporte, sobre boas maneiras, livros sobre educação de filhos, vida familiar, né? Tem muito livro útil. Agora, o único livro que mostra para você como viver cristamente, como filho de Deus, é a Bíblia. Porque ela mostra como viveram e ensinaram homens e mulheres de fé, que eram pecadores como a gente, que não eram super-heróis. Veja o próprio Paulo, antes de ser apóstolo, perseguia cristãos. O Jacó, lá na história do Antigo Testamento, ele foi um enganador. Mesmo assim, Deus o perdoou e usou, esse homem para os seus propósitos. Mas, principalmente, a palavra mostra como viveu e pregou e ensinou o nosso Salvador Jesus. Então, por isso você deve ficar firme na palavra. Porque ela pode salvar você e porque ela ensina você a maneira de viver a sua vida cristã. Mas há mais um motivo. Se vocês viram aquele card que eu mandei falando do culto, eu coloquei lá que ficar firme na palavra de Deus tem a ver com enganação. Como assim, enganação? Os irmãos, a gente tem que ficar firme na palavra de Deus porque tem muita gente querendo enganar você e eu. Tem muita gente querendo nos enganar. E agora não estou falando de política. Estou falando de fé, de salvação, de religião. Paulo diz assim, olha, Timóteo, você deve pregar, insistir em anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas vão seguir os seus próprios desejos e vão arranjar para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer para ela o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas ou a fábulas. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, não é exatamente isso que a gente vê nos nossos dias? A gente não vê por aí inúmeras igrejas, seitas e religiões fazendo isso? Quantos querem enganar a gente com falsas promessas, com falsas histórias, com leis e regras que não têm nenhum fundamento na palavra de Deus? Quanta gente é enganada por falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos líderes religiosos, que ensinam exatamente o que as pessoas querem ouvir. Vem aqui, nunca mais você vai ter falta de dinheiro. Vem aqui, todas as suas doenças serão curadas e assim por diante. Então a gente tem que ser sincero, meus irmãos. Quantas pessoas procuram igrejas ou seitas, participam de procissões, rituais, só porque querem bênçãos materiais? Querem cura, querem dinheiro, querem prosperidade material, prosperidade terrena. Quem sabe até na nossa igreja, alguns vêm só quando precisam de alguma coisa.
Quantos querem o céu aqui na terra? E quanta gente está ensinando isso com a Bíblia na mão. Embora a Bíblia não ensine isso. A Bíblia nunca ensina que Deus vai dar um paraíso para nós aqui na terra. Aliás, eu gosto de lembrar, lá em Mateus 4, né? Quem promete prosperidade, fama e poder é o diabo. Lembra? E promete que o próprio Jesus diz: se você se ajoelhar e adorar, eu vou te dar poder, fama, prosperidade. Deus não promete isso. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar firme na palavra de Deus, porque muitos querem nos enganar. O diabo é chamado de pai da mentira. E ele sabe que eu e você, nós também não gostamos de ouvir a verdade que Deus tem para nós na sua palavra. Que verdade? Que eu e você somos pecadores. Que nós precisamos dele, mas nós não merecemos nada dele. Nem sequer prosperidade aqui nesse mundo. Então o diabo vai tentar a gente com coisas, com mensagens que enchem os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, que nos realmente tentam, para a gente também querer ouvir só aquilo que nos agrada, só aquilo que nos convém. Eu já vi no Facebook, eu acho uma frase mais ou menos assim, tem pessoas que a igreja é boa para ela até o ponto em que o pastor começa a mostrar para ela os seus pecados e seus erros, daí ela troca de igreja. E se lá acontecer a mesma coisa, ela vai trocar de novo, né? Então é isso que o diabo quer que a gente faça, né? Ele quer que a gente busque um lugar onde vão falar só aquilo que nos agrada. Muita gente cai nessa tentação e a gente vê isso, né, na televisão, por aí, templos às vezes cheios de gente, templos onde se promete isso, riqueza e bens materiais, cura, sucesso na vida, mas lá raramente, ou às vezes nunca se fala de pecado, arrependimento, salvação em Cristo e tesouro no céu. Geralmente não se fala disso. O apóstolo Paulo diz: essas pessoas não vão mais dar atenção ao ensinamento verdadeiro, à lei e ao evangelho de Deus. Elas vão seguir essas lendas, essas regras, esses rituais, que Deus não só não ensina, mas Ele abomina. Deus abomina isso, meus irmãos. E certamente Ele vai cobrar dos que enganam as pessoas usando o nome dEle. Então, muita gente busca, né, igreja só para satisfazer necessidades materiais, físicas, emocionais, às vezes também, mas não vão lá, e às vezes nem são ensinadas nisso, né? Não vão lá para dizer: eu sou pecador, Senhor, eu preciso do teu perdão, Senhor, eu quero que o Senhor guie a minha vida, e Senhor, eu quero me colocar à disposição agora para levar o teu amor para mais pessoas. Não, nessas igrejas as pessoas não vão lá para isso. E aí João Batista disse assim, ó: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá boas frutas será cortada e jogada no fogo. Então, Deus é amor, Deus é evangelho, mas Ele também nos adverte. Você é uma florzinha de Jesus. Mas se você não continuar ligado à minha videira verdadeira, você vai ser uma árvore que não produz fruto. E uma árvore que não produz fruto, ela muitas vezes seca. Mesmo que ela não secar, ela é cortada para virar lenha, fogo, né? Então, meus irmãos, infelizmente, muita gente é enganada por quê? Porque não está firme na palavra de Deus. Agora, enquanto isso, olha só, as igrejas que a gente chama de históricas, conservadoras, que procuram ensinar e viver corretamente a verdade de Deus, como a nossa igreja, há 505 anos já, e aqui no Brasil há 118 anos, né? Essas igrejas dificilmente estão cheias. Por quê? Bom, primeiro vamos fazer, como se diz a frase, a meia culpa, a nossa culpa.
em parte é culpa nossa. Nós, muitas vezes, mostramos pouco fruto de arrependimento e fé. Nós, muitas vezes, pouco evangelizamos, pouco levamos a mensagem do Evangelho de Jesus para as pessoas, na vida diária, nas redes sociais. Nós, às vezes, damos pouco valor para a nossa herança da reforma. Eu já ouvi muita gente falar, né? Inclusive, um irmão, vocês conheceram já, hoje não pôde vir, esteve aqui em alguns cultos, é de uma outra igreja, e ele disse, desde a minha juventude eu sou de outra igreja, mas eu sempre estudei e vi que o ensino da reforma e o ensino de Lutero é o que realmente prega o Evangelho. Por isso agora eu quero virar luterano. Né? Até o final do ano ele e a sua família querem ser membros da nossa igreja. Eu já vi muita gente dizer isso. Poxa, quando eu comecei a estudar realmente Lutero e a Bíblia com um outro olhar, eu comecei a ver que a igreja luterana preserva ainda o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, às vezes a culpa é nossa. Nós não estamos mostrando para as pessoas esse tesouro que nós temos. Mas também, meus irmãos, também é porque aqui nós, quem vier aqui, vai ouvir às vezes o que não quer ouvir, o que não gosta de ouvir, como eu já falei antes. Quem vier aqui vai ouvir sempre a lei do Evangelho, vai ouvir sempre que é pecador, vai ouvir que a vida cristã não foi, não é e nunca será um mar de rosas, nunca será fácil. Vai ouvir isso, porque é isso que Jesus disse. Não vai ouvir aqui na igreja luterana o que o nosso velho eu gosta de ouvir, né? Eu já falei antes, Deus vai te dar prosperidade, vai encher teu bolso, tua saúde, você vai ter muitos bens. Não, você não vai ouvir isso aqui, porque não era isso que Jesus pregava. Não é isso que a verdadeira palavra de Deus ensina. Então, eu volto a dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, fiquemos firmes na palavra de Deus. E aí é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Eu estou firme nesta palavra? Eu estou procurando ler e meditar na Bíblia todos os dias? Seja pegando a Bíblia mesmo, hoje tem aplicativos, né, de leitura da Bíblia, tem mensagens ordenando no celular, enfim. Ou será que a gente pensa que quando eu fiz a minha confirmação foi tipo uma formatura e eu já sei tudo que eu preciso, não tenho mais que estudar e ler a Bíblia? Às vezes a gente pensa assim, né? A gente tenta praticar o que a gente lê na Bíblia, produzir frutos da fé, por exemplo, comunhão com os irmãos, estar aqui sempre. Primeiro, segundo e terceiro mandamento, honrar a Deus acima de tudo e santificar o dia do descanso, estar aqui sempre. O que mais? Servir ao próximo, né? Com gestos, palavras, ajuda. Ofertar com generosidade e gratidão, não apenas dinheiro, mas ofertar dons, tempo, como fazem, por exemplo, né? As pessoas da escola bíblica, os músicos, as pessoas da diretoria, cada um com seus dons. O que mais? Como servir a esse Deus? Orar sem cessar, como nós ouvimos no Evangelho hoje, por nós e pelos outros. Dar testemunho de Jesus para as pessoas, né, com livretos e tantas outras formas. Ou será que às vezes a gente é só um mero ouvinte? Eu contei aquela historinha no começo aqui com as professoras. Na verdade é uma historinha, isso aconteceu de fato. Eu era só um estagiário, não tinha um pastor junto comigo, o pastor estava cuidando de uma outra parte da paróquia, né? Eu fico pensando, por que aquele pai, eu não lembro se ele veio de bicicleta ou de moto, alguém trouxe ele morava num sítio, a gente morava numa vila, por que aquele pai veio correndo falar comigo? Por que ele veio falar comigo? Porque para ele eu era o pastor que ia trazer consolo de Deus para ele e para sua família. Para ele, para sua família, eu era aquele que levava a palavra de Deus para eles. Então ele sabia onde buscar ajuda naquele momento. Ele sabia também onde a sua filhinha tinha aprendido que ela era uma florzinha de Jesus. Então, meus irmãos, para a gente ficar firme na palavra, a gente precisa conhecer a palavra.
cada vez mais e melhor. Para isso, nós temos muitos recursos. Já falei, o culto, os grupos de estudo bíblico, servas, leigos, jovens, estudos online, Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus, Mensageiro Luterano, material da aula luterana, tudo isso nos ajuda a conhecer e estudar mais e mais a palavra do Senhor. Por quê? Ou para quê? Para a gente não ser enganado por falsos mestres, com palavras bonitas, mas não são a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu convido você a ficar firme na palavra de Deus, porque ela faz você sábio pela salvação em Cristo, porque ela é útil para a sua vida cristã e porque ela impede você de ser enganado por falsos mestres e falsos ensinamentos. Eu peço a Deus que faça que cada um de nós continue ouvindo, lendo, estudando, meditando e praticando a palavra de Deus, e assim permanecer firme nela. Que cada um de nós possa crescer na fé e no amor de Jesus, meus irmãos, na vida diária, para que a gente leve essa palavra redescoberta lá na Reforma, para muita gente que ainda é enganado, ou simplesmente não conhece o amor de Deus em Cristo. Continue firme, porque como diz Paulo, o Timóteo, eu acho que isso se aplica para todos nós. Desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a ficar firmes na palavra, e nós louvamos ao Senhor agora com ofertão.